Boa tarde a todos. É uma satisfação poder estar aqui hoje novamente, em nome da Associação Comercial, falando com vocês. Meu nome é Adriana Flose, eu sou presidente da Associação Comercial de Campinas, sou vice-presidente da FACESP, para a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, para uma região aqui de 37 cidades, a regional no entorno da nossa cidade aqui de Campinas, e hoje a nossa live é para fazer os esclarecimentos quanto à nova medida provisória que fala das questões trabalhistas. Nós tivemos a primeira, onde falamos sobre isso, e a de hoje nós entramos para complementar com aquilo que chegou de novidade e ampliou aí as possibilidades. No momento e num dia de uma nova determinação aí, na verdade, do governo do estado, o governador anunciou hoje pela manhã, que a quarentena, então, por mais 15 dias, até o dia 22 deste mês. Então, a gente recebe tudo isso com muita apreensão e muito preocupados com as empresas, não só dos nossos associados, mas das empresas aqui, de todos os pequenos empresários, médios, aqui de todo o país. Então, nós estamos recebendo hoje o nosso diretor, Dr. Carlos Eduardo, que vai fazer a explanação, e também, para estar comigo, ajudando a comentar, o Guilherme Campos, que é nosso vice-presidente, nosso ex-presidente, e hoje também diretor do Sebrae São Paulo. Então, quero chamar o Guilherme, o Dr. Eduardo. Guilherme, seja bem-vindo, queria uma breve apresentação sua, por favor. Obrigado, Adriana. Obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez conversando com todos os nossos amigos da Associação Comercial. Acertar isso na hora que está. Quando nós estamos nesse momento tão difícil. Hoje, dia de pagamento, muita gente tendo novidades, tanto na questão daquilo que vai poder ser pago e aquilo que estamos na expectativa de receber em termos de financiamento. É um momento de muita apreensão, como disse a Adriana, e vamos ver aí os esclarecimentos da medida provisória que o doutor Eduardo já estudou e vai nos falar um pouco detalhadamente qual que é o impacto dessa medida provisória na vida de todos nós. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Guilherme. Para novamente tentando auxiliar aí os nossos associados, empresários e empregados também, né? Nesse momento difícil, como a emergencial, por conta do estado de calamidade pública, de emergência de saúde, e agora com essa notícia recente de hoje do governador, que prorrogou para o dia 22 a suspensão de todas as atividades, já dificultando aquilo que já não era fácil, né? Ou seja, os empresários permanecerão com as empresas fechadas, sem possibilidade de dar seguimento à sua atividade e com a responsabilidade de pagar os salários dos seus empregados, que de seu turno também ficam extremamente preocupados com essa possibilidade de receber ou não os salários, e não por vontade do seu empregador, que está na dificuldade igual ou até maior que ele também, porque não tem de onde tirar, não consegue trabalhar para produzir e pagar os salários dos seus colaboradores. Mas vamos lá. Dentre as novidades, né, então a medida provisória 936, ela foi publicada no dia 1º de abril, na última quarta-feira, e ela vem em complemento àquelas medidas que foram criadas pela medida provisória 927. Tá? Como principais novidades,
essa medida provisória, ela estabeleceu a criação de um benefício de preservação de emprego e renda, tá? Que vai ser pago pela União, a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho por até 60 dias, com o pagamento desse benefício, e a possibilidade de redução da jornada e salários por até 90 dias. Essas duas medidas, suspensão e redução, são alternativas que podem ser usadas pelo empregador e empregados para manutenção dos vínculos, tá? Elas podem ser usadas a qualquer momento dentro do período de estado de calamidade, que ele é previsto inicialmente até 31 de dezembro, sendo que o prazo de suspensão do contrato é limitado a 60 dias e o de redução a 90 dias. Pode-se mesclar ambas as hipóteses, desde que limitado o período total de 90 dias. Tá? Bom, o principal, esse benefício, né, que foi criado, o benefício emergencial de preservação e renda, de emprego e renda, ele pode ser feito nas hipóteses de suspensão e redução de jornada de trabalho. Tá? Bom, algumas questões gerais com relação ao benefício emergencial que será pago. Ele vai ser pago, a primeira parcela, 30 dias após a comunicação do empregador, do acordo feito entre empresa e empregado para a suspensão ou redução da jornada de trabalho e salário. Tá? Essas hipóteses têm que ser previamente acordadas entre empregados e empregadores. Esses termos de acordo, seja para a suspensão, seja para a redução, que posteriormente eu vou especificar cada uma das hipóteses, têm que ser encaminhados previamente aos empregados com 2 dias de antecedência, e havendo o acordo, eles têm que ser... Doutor Carlos Eduardo? Pois não. Então, isso significa que isso que está sendo colocado na medida provisória não tem validade para essa folha de hoje? Não, porque essa folha de hoje refere-se ao mês de março. A medida provisória ela foi editada em 1º de abril e ela vai abarcar os casos de hora em diante, tá, Guilherme? Não tem como retroagir, até por esse formalismo da comunicação prévia do empregado ao empregado com 2 dias de antecedência e o prazo limite de até 10 dias para informar o Ministério da Economia, que, recebido nos 10 dias, fará o pagamento da primeira parcela 30 dias após da data que foi firmado o acordo, valendo a partir da data que foi firmado o acordo. Então, a rigor, nós estaríamos diante de possibilidades para o mês de abril, e não do mês de março. Tá? Bom, só para esclarecer, importante. Deixar importante. Claro, eu acho que isso é importantíssimo. É importante. E até porque, esclarecendo isso para os empregados e empregadores, se não for informado ao Ministério da Economia nos 10 dias posteriores ao firmar o acordo, o empregador fica responsável pelo pagamento de todos os salários até a data da informação, e essa informação é que vai valer o novo prazo de 30 dias para que o Ministério da Economia faça o pagamento, tá? Desse benefício. Aí, doutor Eduardo, então, agora, para essa folha, nós não temos nenhum tipo de benefício. Todo mundo vai ter que se virar para pagar o salário que vence hoje. Então, se o empregador hoje não tem condição para fazer esse pagamento, porque nós já ficamos parados alguns dias aí, né, para trás. Então, aguardando essas medidas chegarem. Né? Então, eu vou ter que dar um jeito, de qualquer forma, de fazer esse pagamento, porque o governo vai querer, não tem como eles nos ajudarem a fazer isso nesse momento, é isso? Para esta folha que vence hoje. Com esse benefício da medida provisória, Adriana, não. O que pode ser ajudado são linhas de crédito que estão aí sendo anunciadas, mas que não chegam na ponta. A gente está verificando essa dificuldade, né? O governo tem liberado dinheiro, o dinheiro chega nos bancos, só que na hora de liberar para o empresário é uma série de exigências absurdas que não consegue chegar na ponta. Então, os bancos capitalizados e o empresário precisando para fazer esse pagamento não está conseguindo, tá?
A ideia é, a partir do momento em que se firmarem esses acordos, seja pela suspensão, seja pela redução da jornada e salário, esse caso o governo vai passar a pagar diretamente o empregado na sua conta. Né? Então isso é importante porque aí vai dar esse desafogo para o empresário e a garantia do empregado em receber o seu salário. Tá? E daí eu tenho que fazer a comunicação com 48 horas, 2 dias antes, certo? Sim. E daí como é que eu vou comunicar as pessoas se elas estão afastadas? Tem muita gente que não tem um e-mail para receber, tem pessoas que não têm um WhatsApp para receber. Quais são os meios de eu fazer essa comunicação? Aí no caso, além dos meios eletrônicos que você disse aí, seria também a comunicação por escrito, convocando esse empregado que venha até a empresa para receber a comunicação, encaminhando pelo correio alguma coisa, e ele firmando o acordo. Esse acordo, uma vez firmado, ele tem que ser necessariamente encaminhado ao Ministério da Economia em até 10 dias. Para que então eu vou ter que chamar então, todos os funcionários dentro da minha empresa para poder ele assinar esse acordo? Se for feito por acordos individuais, Adriana, sim. A outra alternativa é valer-se, inclusive, de acordos coletivos que já estão sendo firmados pelos sindicatos de empregados e empregadores, já prevendo essa possibilidade, e aí já se faz diretamente, porque tendo autorização em acordo coletivo, não há essa necessidade de prévio aviso e tampouco de firmar o acordo individual. Aliás, Adriana, é uma garantia para empregado e empregador, visto que o acordo individual pode vir a ser questionado na medida em que a Constituição Federal, ela no artigo 7º, inciso 6, ela diz expressamente o seguinte, que as hipóteses, o salário é irredutível, excetuadas as hipóteses de acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. Tão logo foi publicada essa medida provisória, a Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas já emitiu uma nota questionando a constitucionalidade dos acordos diretos, firmados entre empregados e empregadores. Daí porque a nossa recomendação, e verificando que está ocorrendo os acordos coletivos, os sindicatos não estão se obstando a fazer, por conta da manutenção dos empregos, é estar sempre embasado em acordos coletivos, tá? E para isso, inclusive, essa medida provisória diminuiu prazos, previu a possibilidade de fazer as convocações dos acordos coletivos por meios virtuais, diminuiu os prazos, as aprovações das assembleias podem ser feitas por meios virtuais. Então, dentro da possibilidade, para aquelas hipóteses específicas em que a ANP prevê o acordo individual, ainda assim, se houver a possibilidade de serem feitas com base num acordo coletivo que prevê todas as hipóteses, eu sugiro que seja feito, porque aí é uma segurança jurídica muito grande para o empregador, para que amanhã, lá na frente, ele, se vier a ser questionado judicialmente, não terá o risco de ter que pagar essas diferenças aí do período de suspensão ou de redução, dependendo do que ele optar. Tá? Então, o nosso associado, esse empresário que está nos assistindo agora, ele deve procurar o seu sindicato para ver o acordo coletivo que foi firmado, para ver se está válido e ver se é possível, então, se isso já está válido para a categoria dos funcionários dele. É isso que ele deve fazer, para ver a questão da suspensão e a redução. Seja através, pelo sindicato patronal, ele vai ver se a convenção coletiva, que é um instrumento feito entre os sindicatos, né, se ela já foi aditada ou se já foi feita uma específica para isso, e caso não tenha sido feito, nada impede que esse empregador procure o sindicato dos empregados e formalize um acordo de trabalho. O acordo de trabalho é firmado entre empresa e sindicato dos empregados. Não precisa do sindicato patronal. E os sindicatos têm sido muito receptivos nesse momento de crise a firmar esses acordos, até, Adriana, até trazendo a nossa realidade de associação comercial. Na semana passada eu entrei em contato com a presidente do sindicato, o Sindicato dos Agentes Autônomos, que é o que representa os nossos sindicatos, e ela de pronto se colocou à disposição para firmar o acordo coletivo desse momento, né, e dar segurança, no caso, à associação comercial. Embora tenha dito também que o sindicato patronal está procurando as federações já firmar também a convenção.
tá? Passar para falar, se vocês me permitem, a respeito da suspensão do contrato de trabalho, tá? A hipótese de suspensão de Doutor, antes contrato de de trabalho... passar para a suspensão, Pois não, Guilherme. antes de falar da suspensão, mais uma pergunta de ordem prática. Todo mundo está vendo a agonia que está sendo desses últimos dias. E hoje, a questão da folha de pagamento. Muita gente não vai conseguir pagar a folha. Essas empresas, esses empregadores que não vão conseguir pagar a folha desse mês, enquanto não vier esse recurso que o governo vem anunciando no auxílio no pagamento de folha, como é que fica a situação desse que não pagou em relação a se utilizar o que a medida provisória permite que seja utilizado? Ele vai ficar fora do processo ou dentro do processo? Não há nenhuma previsão de exclusão ou de irregularidade fiscal ou mesmo trabalhista para que possa acessar esse processo. Então, um pagamento pode gerar a ele um passivo trabalhista decorrente dessa folha aí e há pedidos de rescisão direta do contrato de trabalho pelo não pagamento do salário, tá? Mas os benefícios são a partir do momento da medida provisória, a partir do normaliza os acordos individuais ou coletivos, comunica ao Ministério da Economia através do portal do próprio Ministério ou do portal dos informes de contribuição, de pagamentos de tributos, né, que eles já vão ter acesso diretamente a essa informação, e aí vai valer dali para frente. Então, o risco, Guilherme, da folha presente que se refere a março é em si um passivo trabalhista, tá, com relação a seu empregado, pedidos de rescisão indireta, mas o que ele vai ter que se valer de fato é tentar buscar algum tipo de financiamento para pagamento dessa folha junto a alguma entidade bancária aí, de acordo com isso que diz estar liberando, né, através de BNDES ou linhas de crédito dos bancos oficiais. E dentro disso, doutor Eduardo, para ter esse benefício de suspensão do contrato por 60 dias, redução da jornada para 90, a empresa não pode demitir. Mas vamos supor que, nesse primeiro momento aqui, ela tenha que demitir, ou já demitiu, uma parte dos seus funcionários. Ela já fez essa demissão de 10% dos seus funcionários, e agora ela quer fazer a suspensão e a redução da outra parte. Como não está fora desse período, isso é possível? Essa Aqueles que já tiveram contrato? Sim, essas pessoas que foram demitidas já foram demitidas e a elas só cabe, de fato, o recebimento das verbas rescisórias. Tá? Não, sim, mas a empresa ela pode fazer uso da suspensão do contrato e redução da jornada, ela não pode demitir as pessoas que entram nessa condição durante esses 60 dias e 90 dias. É isso? Exatamente, Adriana. Mas se ela já demitiu outras pessoas antes, ela pode fazer a suspensão e a redução da outra parte. Não há problema nenhum. A garantia de emprego previsto para essas hipóteses são para as pessoas que de hora em diante firmarem os acordos, individuais ou coletivos, para as hipóteses de suspensão ou de redução de jornada e salário, tá? Aqueles anteriores você não traz para cá e não lhe prejudica também com relação a isso, tá? Tá certo. Tá. Bom, posso passar então o que eu acho interessante, pelo menos passar pelos pontos? Bom, com relação à suspensão do contrato de trabalho, pessoal, o prazo máximo é de 60 dias, tá? E ele pode ser feito em até 2 vezes de 30 dias, tá? Ele deve ser feito mediante um acordo entre as partes, que deve ser enviado para o trabalhador com no mínimo 2 dias de antecedência, sendo que, nos termos da medida provisória, o acordo direto entre empregado e empregador são para as hipóteses de trabalhadores que recebam salários de até R$ 3.135 ao mês ou superiores a R$ 12.202 ao mês. Tá? Então, recapitulando, como é que é? Então, 2 vezes de 30 dias. Em até 2 vezes de 30 dias, tá? Por acordo direto, ou seja, empregado e empregador, não acordo coletivo, envolve aqueles empregados que recebam salários de até R$ 3.135, 3 vezes, tá? Ou superiores
a 12,2, que é 2 vezes o teto da Previdência, que são chamados hipersuficientes. Para todos os demais trabalhadores que estiverem nesse interstício entre 3.135 e 12.000, necessariamente só pode haver a suspensão através de acordo coletivo. Daí porque aquela orientação de se tentar trazer essa medida provisória, os termos dela, um acordo coletivo, nos mesmos termos, evita qualquer discussão com relação a essas duas faixas também, tá? Então, a orientação é, embora a MP preveja essa possibilidade, vai operacionalizar, independente de questionamento, aqueles acordos diretos que for legado em empregador, com salários 135 ou superiores a 12.202, se houver a possibilidade de trazer também via acordo coletivo, seria muito melhor. Bom, durante o período de suspensão do contrato de trabalho, vai haver necessariamente, para o empregador, a manutenção dos benefícios. Benefícios esses quais seriam? Vale alimentação, plano de saúde, tá? Suspende-se, porém, a entrega de vale transporte e vale refeição, porque não há prestação de serviço, tá? Esses ficam suspensos. Vale refeição e vale transporte. Vale transporte, porque não há prestação de serviço, tá? Durante o período de suspensão do contrato de trabalho, como todos os empregadores e empregados sabem, não vai haver recolhimento previdenciário. Então, para que não haja prejuízo, eventualmente, de questão de contribuição para fins de aposentadoria, a medida provisória também previu a hipótese do empregado, se quiser, passar a recolher o INSS como contribuinte facultativo, tá? Nesse período de suspensão, tá bom? Mas aí ficaria a cargo do empregado, tá? Importantíssimo para os empregadores, durante o período de suspensão não pode haver nenhuma hipótese de prestação de serviço, seja ela em jornada parcial, home office, à distância, porque isso descaracteriza a suspensão do contrato de trabalho. E se for constatada essa prestação de serviço, fica desconstituído o termo de acordo e o empregador vai ser responsabilizado por pagar todos os salários e encargos acrescidos de suspensão, tá? Bom, durante o período de trabalho, 2 meses, o governo, a União, pagará um benefício emergencial, tá? Do emprego. Vocês estão me ouvindo? Sim. Desculpa, caiu. Sim, estamos ouvindo. E seriam pagos integralmente para o governo, para aquelas empresas que tiveram, para os empregados de empresas que tiveram faturamento no ano de 2019 de até R$ 4.800.000. Importante, não há necessidade de ser inscrito no Simples, desde que comprovado que o faturamento no ano de 2019 tenha sido de até R$ 4.800.000, tem direito a fazer o acordo de suspensão e esse benefício será pago integralmente pela União, correspondente ao teto do benefício do seguro-desemprego, a que faria jus o empregado. Para as empresas que tiveram faturamento superior a R$ 4.800.000, também há a possibilidade de fazer a suspensão do contrato de trabalho. Ocorre que, nessa hipótese, o governo, as parcelas do benefício serão limitadas a 70% do valor do seguro-desemprego. E o empregador ficará responsável por pagar uma indenização compensatória no valor equivalente a 30% dos salários que a pessoa recebia. Importante, essa ajuda compensatória de 30%, ela não se configura como salário. Então, não haverá nenhum tipo de encargo sobre essa parcela. Fundo de garantia, INSS, e também não haverá dedução de imposto de renda por conta do empregado, e tampouco pode ser utilizado na base de cálculo do lucro líquido da empresa para fins de tributação depois do imposto de renda pessoa jurídica, tá? Então, só que é uma ajuda para as empresas que tiveram faturamento superior,
elas teriam que fazer essa complementação. Então, o governo pagaria 2 vezes do valor equivalente a 70% do seguro-desemprego e a empresa uma ajuda compensatória no valor equivalente a 30% da remuneração do empregado. Tá? Daí, então, o governo vai pagar 70% do valor do seguro-desemprego. Agora a empresa vai pagar 30% do valor do salário, não do seguro-desemprego. Só que a título de indenização. Então, sim, sobre essa parcela... Mas é o valor do salário. Do salário, exatamente, Adriano. Tá? Mesmo na hipótese das empresas que estão abaixo do valor de 4.800, que a rigor o governo pagaria integralmente, nada impede também que elas ajustem essa ajuda compensatória, o que vai ser difícil no momento de crise, mas a possibilidade é essa abertura da mesma forma que ele teria direito também à natureza indenizatória sem tributação. Tá? Bom, no caso de suspensão, Adriano, trazendo à tona aquilo que você havia perguntado no início, o empregado que tiver o contrato suspenso, ele passa a ter uma garantia de emprego durante o período de suspensão e por igual período a partir do momento em que acabar esse período de suspensão. Então, a título de exemplo, fez uma suspensão por 1 mês. Durante esse mês em que está o contrato dele suspenso e por mais 1 mês a partir do momento em que ele voltar a trabalhar, ele tem a garantia de emprego. Tá? Não pode, ou como vocês chamam, a estabilidade, tá? Tá. Na hipótese dele ser dispensado nesse período em que ele teria essa garantia de emprego, tá? Ele vai ter direito às verbas rescisórias e mais uma indenização correspondente a 100% da diferença dos salários que ele teria nesse período de suspensão, de garantia, desculpa, de emprego em que ele foi dispensado, tá? Essa indenização não vale para as hipóteses de pedido de demissão e demissão por justa causa. Então, se ele for demitido a pedido, se ele fizer um pedido de demissão durante o período de garantia de emprego, ou for demitido por justa causa, não haverá a possibilidade de ele receber, excetuadas as verbas rescisórias, essa indenização compensatória. Tá? Bom, acordos coletivos firmados anteriormente à medida provisória, me perdoem, e não prevendo essa hipótese de suspensão, podem ser adaptados em até 10 dias a partir da publicação da emenda para poder prever essa hipótese da suspensão. Tá? Bom, a suspensão de contrato de trabalho também se aplica a menores aprendizes, a trabalhadores com também jornada especial. Tá? Parcial. Para os trabalhadores intermitentes, o governo vai pagar o benefício no valor de R$600. Ele entra naquela mesma sistemática lá dos autônomos. Tá? Bom, importante informar, para quem o governo não há possibilidade de recebimento cumulado desse benefício emergencial para pessoas que recebam benefícios da Previdência, tipo aposentadoria, seguro-desemprego. Tá? Essas pessoas não poderão receber cumulativa e Bolsa Família. Então, eles terão que optar por um ou outro. Já na hipótese de pensionistas, pensão paga pelo INSS e auxílio acidente de trabalho, há a possibilidade de receber cumulativamente o benefício previdenciário e esse benefício emergencial de preservação de emprego e renda durante o período de suspensão do contrato de trabalho. Tá? Então, acho que isso é importante colocar. Bom, já com relação à redução da jornada e trabalho, o prazo para fazer esse procedimento também via acordo, previamente enviado com 2 dias de antecedência para o empregado, e uma vez acordado, em até 10 dias para... só voltando, uma coisa importante. Caso as empresas decidam por fazer os acordos individuais, sem a participação do sindicato, além da informação em 10 dias para o Ministério da Fazenda, também obrigatoriamente terão que informar no mesmo prazo o sindicato, em relação ao Ministério da Economia, no caso de acordo coletivo, que o próprio sindicato participa. Bom, com relação aos acordos para renda de salário, diferentemente da suspensão, ele
pode ser ajustado e combinado também com o caso da suspensão. Desde suspender o contrato de trabalho por 60 dias e, persistindo a crise, quando voltasse, reduzir jornada e salário por mais 30, perfazendo o total de 90 dias. Ou suspender por 30 e depois fazer mais 60 dias de redução, ou 30, redução de 30 e mais 30 dias de suspensão, desde que limitado a 90 dias. Vocês podem mesclar os dois tipos de benefícios, por suspensão ou por redução, tá? Na redução da jornada e salário, a única obrigação é que seja preservado o valor do salário hora do empregado, tá? Nessas hipóteses, a medida provisória, ela prevê 3 faixas de redução, de 25%, 50% e 70%. Bom, se o empregador, então, optar por fazer uma redução de 25%, o governo complementa, ele vai ficar responsável por pagar 75% dos salários e encargos, e o governo complementaria com 25% do valor do seguro-desemprego durante o período de redução de jornada e salário. Na mesma hipótese dos 50%, o governo também responderia com 50% do valor do seguro-desemprego no período também de redução de jornada. E 70%, o governo responderia por 70% do valor do seguro-desemprego nesse período. Tá? Bom, no caso de redução da jornada e salário, da mesma forma, ele tem o empregado a garantia de emprego pelo período da redução, em que for acordada a redução da jornada e salário, e igual período posterior a partir do momento em que cessar essa situação de redução de jornada e salário. Tá? A única diferença em relação ao caso de suspensão é que, se o empregado for dispensado no período de estabilidade, excetuadas as hipóteses de pedido de demissão ou dispensa sem justa causa, ele vai receber as verbas rescisórias e o empregador vai ser obrigado a pagar uma indenização correspondente a 50% do valor dos salários reduzidos no período, se a redução for igual, ou para as hipóteses de acordo de redução igual ou superior a 25% e menor que 50%. Essa indenização passa a ser de 75% dos salários devidos no período de estabilidade, se a redução acordada for maior que 50% e menor que 70%. E uma indenização de 100% do período que ele teve tirado a estabilidade dele, né, se a redução que ele acordou tenha sido superior a 70%. Tá? Nada impede que acordos coletivos prevejam outras faixas de redução além dessas previstas na medida provisória, que foram de 25%, 50% e 70%. A única diferença é que, para reduções inferiores a 25%, não há complementação nenhuma por parte do governo. Tá? Ela só passa a ser devido, essa parcela que o governo paga com base no seguro-desemprego, para reduções a partir de 25%, redução de jornada e salário. Então, se houver um acordo que esteja, por acordo coletivo, possibilitou-se uma redução de 25% até 50% de jornada e salário, o Estado vai pagar 25% do valor do seguro-desemprego, tá? Além, em complemento àquilo que o empregador ajustou. Se por um acaso a redução for igual a 50% e inferior a 70%, a complementação do governo será de 50% do valor do seguro-desemprego durante o período da redução de jornada e salário. E por fim... Eduardo, pois tem não, uma Adriano. tabelinha para isso, que fique fácil de identificar? Sim, é bastante existe, complicado da gente entender, né? Eu acho que vai ser interessante, Adriano, para até esclarecer para os nossos ouvintes, que nós estamos disponibilizando um material, uma cartilha, um beabá, né, com todas essas questões que serão prontamente encaminhadas ao final da live, para que eles possam ter acesso a todas essas informações de forma detalhada. E aí, ali está bem esclarecido, com todas as tabelas que você está me falando, né? É que, assim, falando, às vezes é mais difícil, a gente tem meio de cabeça,
vai passando, mas eu não tenho essa tabela para passar. Mas porque é bastante complexo, né? São muitos percentuais e Sim, para a gente aplicar, e no caso, se tiver que depois dispensar, como que vai ser a indenização, quer dizer, tem toda uma tabela que isso vai estar disponível para que as pessoas possam, então, compreender que jeito que isso vai ser feito. Exatamente, isso é importantíssimo, Adriana. Bom, da mesma forma que no caso da suspensão, os acordos individuais só podem ser feitos entre empregado e empregador, aqueles empregados que recebam até R$ 3.135 ou com valores superiores a R$ 12.202. Toda a faixa intermediária entre esses valores, necessariamente as hipóteses de redução de jornada e salário têm que ser feitas através de acordo coletivo. Daí porque, reiterando, se for fazer por acordo coletivo nisso, incluam também as faixas até 3.115 superiores a 12.202 para evitar questionamento futuro. Tá? Bom, também os acordos coletivos que forem feitos ou convenções coletivas, há uma relativização dos prazos, eles podem ser feitos por meio virtual para que possibilite também os sindicatos a agilizarem esses acordos. E nas hipóteses de acordos individuais, além da comunicação ao Ministério do Trabalho, em até 10 dias, Ministério da Economia, em até 10 dias da formalização, nos acordos individuais, obrigatoriamente, no mesmo prazo, tem que ser informado também o sindicato da categoria. Basta encaminhar ao sindicato, seja com AR, um protocolo na sede do sindicato, eles têm que ter ciência de que foi firmado o acordo individual. Tá? Então, grosso modo, Adriana, seriam esses as situações aí envolvendo as hipóteses de suspensão e redução de jornada e trabalho, tá? De jornada e salário. E aí a gente pode até ficar à disposição, se vocês tiverem alguma dúvida com relação às hipóteses aqui. Eduardo, acho que não uma pergunta, desculpa, Adriana, uma pergunta prática. Pois não. A empresa pode dispensar o seu funcionário até antes dela comunicar ao Ministério ou a partir da medida provisória essa hipótese já está vedada? Não, veja bem, Guilherme, isso é uma hipótese, é mais uma alternativa para o empregado. Isso não alterou a CLT. Ela é válida para aqueles empresários que quiserem fazer valer esses benefícios instituídos pela MP. Se ele não quiser se valer das hipóteses de suspensão ou de redução de jornada e salário, ele pode dispensar os funcionários e pagando as verbas rescisórias, como também, na hipótese de manter esses empregados, ele vai estar obrigado às regras trabalhistas vigentes, pagamento de salários, com todos os encargos, então não muda nada, é mais uma alternativa, mais um instrumento para os empresários se fazerem valer nesse momento de crise, mas não obriga ninguém e tampouco institui qualquer tipo de estabilidade aos empregados nesse período de calamidade pública. Não, tá? Isso eu entendi, a pergunta acho que eu não me fiz entender. Tenho uma empresa, estou tocando, fiz meus cálculos. Para que minha empresa sobreviva, eu tenho 30 funcionários, eu tenho que dispensar 5 e com os outros 25 entrar no plano de suspensão. Pode ser feito dessa forma? Pode, sem problema nenhum. Aliás, a suspensão e também a redução não precisa ser necessariamente para todos os empregados da empresa. Você pode escolher dentre aqueles que você queira fazer a suspensão, outros a redução, não há necessidade de uma forma linear para todos. Você vai ver dentro das necessidades da sua empresa quais as funções em que demandariam melhor uma suspensão, quais as que forem de redução, pode fazer para um e para outro, não há necessidade de um tratamento para todos. É uma alternativa dada para empregados e empregadores com a finalidade de preservação de emprego. Tá? Só isso. Acho que o que eu havia entendido quando saiu a medida provisória é que uma vez uma folha constituída, você não poderia dispensar ninguém, e aí sim poderia fazer uso dessas prerrogativas de suspensão e de redução. Mas não é a verdade. Não é verdade. A garantia é só para aqueles que firmarem, exatamente, que vierem a firmar o acordo. Você pode dispensar
E aí a dispensa, por não terem firmado o acordo, não entra naquelas regras de indenização também, Guilherme. Você paga as verbas rescisórias normais que a pessoa teria direito a receber. E tampouco dá estabilidade àquelas pessoas que foram demitidas. Elas não têm que ser readmitidas por conta dessa nova modalidade prevista na medida provisória. Tá? Ficou confuso, quando saiu a medida provisória, ficou parecendo que só teriam direito a fazer isso as empresas que não dispensassem seus funcionários. Então, é isso que ficou confuso. Quer dizer, a empresa tem direito de dispensar, dos 30 funcionários, dispensar 5, agora, aqueles 25 que ele vai fazer a redução da jornada ou a suspensão do contrato, esse sim, enquanto estiverem com o contrato suspenso ou reduzido as horas, daí você não pode dispensar. E se dispensar, tem indenização a pagar, é isso. Perfeito, exatamente isso. E insistindo, você pode mesclar as duas hipóteses. Para o mesmo empregado, você dá primeiro uma suspensão, acordar uma suspensão de contrato e, permanecendo a dificuldade financeira, vir e fazer a redução da jornada e salário, desde que limitado um período máximo de 90 dias, sendo que a suspensão, o máximo, são 60 dias, e no caso de redução de jornada de salário, até 90 dias. Não pode ter 60 dias de suspensão e 90 dias de redução. Dá 150 dias. Não dá. O máximo seria 60 dias de suspensão e complementar com mais 30 dias de redução, porque o período máximo dessas hipóteses é de 90 dias, né? No caso, inclusive, da redução. Mas você pode mesclar para o mesmo funcionário, para um grupo de funcionários, as duas alternativas, de suspensão e redução, ou aplicar só uma, ou aplicar só outra também. Fica a critério das partes, desde que elas acordem, não há problema nenhum. E isso vem acréscimo aquelas questões já concedidas pela MP 927. Vamos lembrar, antecipação de férias vencidas, vincendas, antecipação de feriados civis e religiosos, a questão também como é que fala, do banco de horas, né? Então, são hipóteses que vieram se somar àquelas anteriormente já previstas na 927. As novidades foram que na 927 ele previa a suspensão do contrato, mas sem nenhuma contraprestação, que foi bastante atacado e no dia seguinte o presidente revogou. Então, agora ele traz a hipótese da suspensão, prevendo um pagamento por parte do governo desse benefício baseado no seguro-desemprego, né? E também para aquelas empresas que tiveram um faturamento superior a 4.800.000, também uma contraprestação por parte do empregador de 30% do valor do salário, mas isso não é pagamento de salário, é uma indenização que vai ser paga, sobre ela não vai ter incidência previdenciária, fundiária, imposto de renda, nada disso, tá? Ela tem natureza eminentemente indenizatória. Doutor Eduardo, nós temos algumas perguntas. A Giciane Madeiro, ela quer saber se esse pagamento que vai ser feito diretamente para o trabalhador, como que o empregador, como que as empresas vão saber quanto e quando esse funcionário recebeu? Nós vamos receber algum tipo de informe? Na hipótese de suspensão do contrato de trabalho, Adriana, a exemplo do que ocorre no caso de afastamento pelo INSS, que é uma suspensão, o contrato, o governo informa apenas que creditou. Ele vai receber no mesmo portal em que ele informou a suspensão, ele vai saber os valores. Mas sobre esses valores pagos pelo governo, no caso de suspensão limitado a 60 dias, não haverá nenhuma incidência de tributação. Então, o empregador, nesse caso, ele considera suspenso, faz as suas anotações lá, os seus informes nos sistemas governamentais de que está suspenso, né, porque vai ter um protocolo de entrega no Ministério da Fazenda, ou Ministério da Economia, quando você enviar, e naqueles 2 meses, naquele período, ele vai constar como suspenso. E aí os valores decorrentes são devidos pelo governo, né? E no caso do empregador pagar essa complementação, ela não tem natureza salarial, é apenas uma ajuda. Tá. A Valdirene Zaboto, ela quer saber qual que é esse caminho para fazer essa redução da suspensão do contrato. No Ministério da Economia, é um portal,
Normalmente, para o pequeno empresário, ele é o contador que vai fazer isso para ele, né? Sim, é sempre exatamente. o escritório de contabilidade que vai fazer isso para o pequeno no empresário. no próprio portal do empregador, né, que o seu contador faz lá todas as informações decorrentes da tributação, vai ter um campo para poder fazer essa informação que será encaminhada para o Ministério da Economia. Aí o Edson Silvestre, ele está perguntando que se a pessoa que já foi colocada de licença remunerada, se ela pode fazer a suspensão da jornada de trabalho. A suspensão do contrato de trabalho. Do contrato de trabalho. Ele pode ser convocado a qualquer momento pelo empregador, porque ele está numa uma licença remunerada, então ele está à disposição do empregador. O empregador pode convocá-lo, antecipar esse acordo para suspensão do contrato de trabalho ou mesmo da redução da jornada e salário. Isso pode ser pode terminar. Feito, embora seja aplicado isso aí até 31 de dezembro de 2020, ou se o governo revogar essa medida de declaração de calamidade pública, né? Tá. A Elaine Matur perguntou uma questão que você já respondeu, né? Se pode fazer a suspensão e depois a redução, você já disse aí que pode. A Priscila Soares está perguntando aqui se o desconto de imposto de renda e fundo de garantia também como é que é feito. Você também já fez essa explicação. Nós temos Nesse aqui caso, também... Adriana, até só me permita, haverá o recolhimento de imposto de renda e tributação INSS e fundo de garantia nas hipóteses de redução da jornada e salário dentro daquilo que competir ao empregador pagar. Então, se ele reduziu, fez um acordo de redução de 25%, ele vai estar pagando 75% dos salários no período. Sobre esses 75% dos salários remanescentes, porque vai haver prestação laboral, vão incidir fundo de garantia, INSS, eventualmente imposto de renda e tudo mais, na hipótese de redução de jornada e salário. Tá? Da redução. Tá. Aqui tem pergunta também aqui sobre a L de Augusto, que está querendo saber como é que ficaria a situação no retorno após aí o dia 22. Quer dizer, se você fez uma redução ou uma suspensão e você deu 30 dias, então tem que ser cumprido esses 30 dias, né? Quer dizer, nós temos aí uma suspensão, por exemplo, agora nós temos até o dia 22, novamente aí um decreto do governador, então se você vai dar 15, você pode suspender por 15 dias, por exemplo, agora, a partir de hoje. Na verdade, você tem que 48 horas para poder comunicar. Se o sindicato já fez esse acordo, eu posso fazer isso. Sim. Eu também preciso dessas 48 horas. Tá. Nós temos aqui mais... aqui mais algumas outras perguntas. Então, na prorrogação... pois não. Não precisa, você só comunica o Ministério Ficou ruim agora a sua conexão, doutor Eduardo. da Economia. Acho que é melhor você repetir, porque ficou ruim. Doutor Eduardo, está com a conexão ruim. Guilherme, queria fazer alguma consideração? Tem uma pessoa perguntando aqui sobre como é que ficam os funcionários que já normalmente recebem o adicional noturno. Vamos aguardar o retorno do doutor Eduardo para ele responder, mas, Guilherme, queria fazer alguma consideração aqui dentro da nação. É um momento que todos os empresários, os seus funcionários, têm à mão. Agora, cabe a cada um saber como administrar. Lembrando que não está resolvendo o problema de hoje, né? Que é a data limite do pagamento do salário referente a março. Esse daí, cada um vai ter que dar seus pulinhos para poder resolver. Ou não, vai ter que arcar depois com as multas, as questões que serão oriundas desse não pagamento, desse provável não pagamento. E o governo também tem acessibilidade sobre aqueles que não tiverem condição de não
conseguir fazer o pagamento nesse momento, que haja aí uma medida para frente, uma decisão de ordem federal, que, por exemplo, suspenda as multas pelo não pagamento. Uma coisa que seria plausível. Ninguém está desejando aqui beneficiar o pagador, mas aqueles que estão, nesse momento, sem condições, sem faturamento, para cumprir com essa sua obrigação. Para honrar. Exato. Principalmente o empresário que sempre honrou com os seus, que a grande maioria, que sempre honrou com os pagamentos, sempre procurou fazer tudo da maneira mais correta possível, um momento, é uma excepcionalidade, e isso tem que ser levado em consideração, acho que por todos os governos, inclusive para as questões. Uma questão importante, Adriano, traumático para todo mundo. Pois não, doutor Eduardo. Desculpa, Guilherme. Mas aqui, só para complementar aquela pergunta do Hélio de Augusto, né, com relação ao retorno da normalidade. Bom, ela pode acontecer em 3 situações. O retorno à atividade normal, ela tem que se dar em até 2 dias após o término do período de suspensão ou de redução da jornada e salário. Pode ser por determinação do próprio empregador que queira antecipar o término do período de suspensão ou redução. Então, há essa possibilidade para o empregador também antecipar. Ou se o governo também antecipar e revogar o estado de calamidade pública que justificou essa medida provisória. Aí as atividades normais têm que ser retomadas em até 2 dias após. Tá? Eu acho que isso é importante esclarecer. Então, o empregador tem essa possibilidade, Guilherme e Adriana, de antecipar também. Então, vamos dizer que você tenha falado, olha, eu vou suspender o contrato por 60 dias. Tá. E em 30, a situação se normaliza, você não é obrigado a manter os outros 30 seu empregado em casa. Você pode antecipar, decidir pelo término do período de suspensão. Isso que eu chamo de otimismo. Nós temos que ser, né? Mas, enfim, mas a gente quer crer que possa acontecer. E, doutor Eduardo, também aqui o Alair de Oliveira Júnior, ele pergunta como que nós vamos fazer com os funcionários que mensalmente já recebem o adicional noturno. Tá. Oi? O adicional noturno, no caso, não sei se ele está falando, é suspensão do trabalho. Se a dele não se enquadrar dentro daquele faturamento de 4.800.000, a única coisa que a pessoa vai receber é o benefício do governo da União correspondente a 2 parcelas do seguro-desemprego. Se o valor for superior, ele teria que contribuir com uma indenização de até 30% do valor da remuneração. Aí tem que se fazer a média ou se considerar unicamente o salário dele, como se faz na questão rescisória. Tá? Na questão da redução da jornada e salário, da mesma forma, vai ser proporcional ao tempo dele de trabalho no horário noturno, que é das 10 às 5 da manhã, prorrogável pelo período que se estender além das 5 da manhã. Tá? Mas proporcional à redução que vai ocorrer da jornada e salário. Olha, eu acho importante a gente colocar aqui que no sábado nós tivemos uma conferência, uma live feita com a UNEX. A UNEX é a União das Entidades do Comércio e Serviço. E onde fazem parte a CACB, que é a Confederação das Associações Comerciais do Brasil, fazem parte a CNDL, que é a Confederação Nacional das Câmaras de Dirigentes Lojistas, fazem parte a Abras, que é supermercadistas, enfim, são muitas entidades de prestadores de serviço e comércio, as entidades ligadas a shopping centers, e fizeram uma live onde todos esses presidentes nacionais falaram diretamente com o ministro Paulo Guedes, e colocaram uma série de dificuldades que as empresas têm sentido, e porque as medidas do governo, elas estão sendo implementadas, mas não chega na ponta, né, Guilherme? Como você tem dito aí, a gente vê essas medidas implementadas, mas como é que a gente vai operacionalizar isso de fato? Então, acho que diante disso, acho que ficou interessante no sentido de que o
o ministro Paulo Guedes colocou, então, para que essas entidades montem um comitê, que vão estar conversando com ele, com a equipe dele, aí, permanentemente, para levar essa dificuldade que está principalmente desses recursos que estão sendo ditos, que vêm do BNDES, vão para os bancos privados, e que não está chegando no empresário de forma alguma, mesmo porque hoje é dia 6, dia de fazer o pagamento, e as pessoas, ninguém tem uma solução de fato, nós ficamos fechados há alguns dias já, e nós não temos faturamento para fazer o pagamento das pessoas, então, eu acho que isso foi uma medida interessante das entidades que estão muito preocupadas aí, de que forma podem estar contribuindo para que a gente possa estar aí avançando e tendo alguma coisa mais palpável, mais perceptível, de fato, lá na ponta. Então, eu queria relatar esse evento que aconteceu, porque eu acho que foi muito relevante, e eu acho que nós temos aí uma perspectiva de poder ter uma voz muito mais presente, diretamente, inclusive o nosso eterno presidente da Federação das Associações Comerciais, e também nosso ex-ministro da Micro e Pequena Empresa, o Guilherme Afif Domingos, estava presente, também se manifestou, estão com uma preocupação muito grande com relação a absolutamente tudo isso. Então, eu acho que as entidades que nos representam estão sim fazendo um trabalho diuturnamente, com uma preocupação muito grande em querer ajudar aí da melhor forma possível o pequeno empresário, fazer com que as medidas do governo possam chegar na ponta. Então, acho que com o agravamento das coisas, né, a gente tem mais uma quarentena aí para cumprir até o dia 22, isso deixa todo mundo muito mais preocupado, porque nós já, de alguma forma, imaginávamos pelo andar da situação, mas acho que isso trouxe uma preocupação ainda maior. Então, acho que essa nossa live de hoje, que traz aí de que forma a gente pode fazer essa implementação dessas medidas aqui de ordem trabalhista nas empresas, já é alguma coisa que tenho certeza que absolutamente quase todos vão ter que fazer. Porque nós vimos aí uma pequena empresa, ela tem menos de 30 dias aí, aquela que tem, de sobrevivência, né? As grandes empresas, o Guilherme estava comentando, não tem 60 dias aí de sobrevivência, né, Guilherme? Uma pequena empresa tem no máximo 27. Então, não sei quais são os dados aí do Sebrae. E o pessoal que está na rua, o microempreendedor individual, o autônomo, o informal, esse já acabou, a gordura dele já foi, tá tirando da cara. Exatamente. Então, é uma preocupação enorme aí, e, obviamente, ninguém quer que os funcionários fiquem sem salário, há um apelo sempre das autoridades, não demitam, mas as empresas também têm que ter responsabilidade, têm a responsabilidade, bom, enfim, não demitam, mas como eu faço para pagar todas essas obrigações que eu tenho que pagar, como que eu faço para pagar também os impostos, mas principalmente como que eu faço para pagar a folha. Então, acho que essa é a nossa preocupação. Doutor Guilherme, queria passar você para as considerações, faz uma hora que nós estamos aqui nesse bate-papo, agradecendo já ao doutor Eduardo, nós respondemos uma série de perguntas aqui. Tem aqui uma pergunta da Adriana Tronde, que está perguntando aqui também se há acordo entre as partes e se o funcionário não concordar nesse acordo entre as partes. Acordo entre as partes, acho que pressupõe, né, doutor Eduardo, que vai ter que concordar, porque se o funcionário também que não concordar, como é que faz, né? Acho que tem a possibilidade sempre da demissão, eu não vejo outra forma das coisas acontecerem. Sim. É um acordo, se ele não concordar, ou se mantém dentro da normalidade, ou se vai fazer a rescisão do contrato de trabalho. E até aproveitando o gancho, para responder também a Maria Aparecida, ela disse que eles fecharam um acordo antes, de um período de 20 de março até 30 de junho, mas num período anterior à medida provisória. Como eles fazem para comunicar o Ministério da Economia? Nesse caso, a medida provisória prevê um prazo de 10 dias
para adequar esse acordo coletivo às normas da ANP. É um termo aditivo simples, e aí esse termo aditivo você leva ao conhecimento com a redação anterior também ao Ministério da Economia, e vai poder fazer uso dos benefícios, né, dessas novas medidas previstas na MP 936. Então, muito bem. Então, vamos às considerações finais. Eu peço primeiro para o Guilherme, e na sequência o doutor Eduardo, depois nós vamos chamar a Camila, que tem alguns recados para dar para os nossos associados, para aqueles que estão aqui nos ouvindo, das coisas que a Associação Comercial vem fazendo, e passar aqui para vocês também. Então, Guilherme, por favor, a palavra é sua. Muito rapidamente, agradecer a oportunidade de estar conversando com todos os associados. Nós que na entidade temos essa preocupação com todos vocês. Doutor Eduardo tem um material que será disponibilizado com uma maneira simplificada, exemplificando como é que pode ser trabalhado todas essas possibilidades da medida provisória, que se não é a melhor coisa do mundo, é uma possibilidade muito real que você tem de poder estar se organizando e poder enfrentar esse momento. Não resolveu o problema da folha de hoje. Esse problema da folha de hoje só através da viabilização daqueles bilhões que são falados lá em cima, que não chegam aqui embaixo. Então, tem toda a questão do sistema financeiro que represa esses recursos, querendo e impondo condições que 101% das empresas brasileiras não têm condições de estar dando em garantia. Precisa ter uma revisão disso tudo e que possamos estar enfrentando essa situação inédita e absolutamente dramática que nós estamos passando. Obrigado, Adriana. Passa a palavra ao doutor Eduardo. É um prazer estar aqui com você. Obrigado, Guilherme. Adriana e Guilherme, agradeço pelo convite. Fico à disposição do associado, dos nossos ouvintes. E uma última mensagem é para os empresários terem persistência, perseverança e fazerem aquilo que sempre fizeram, lutar. Porque nunca a situação do empresário, pelo menos o micro, o pequeno e o médio, foi fácil nesse país. Sempre ele é o maior empregador e o menos olhado pelos governos. E agora, no momento de crise, em que se coloca a possibilidade e a necessidade de sobrevivência ou a contrapartida da demissão em massa, parece que faz abrir os olhos do governo para esse pessoal. Mas precisaria, isso que o Guilherme falou, que esse crédito, esses bilhões e bilhões que nós sabemos, que já estão nos bancos, fossem disponibilizados para que eles pudessem continuar a sua atividade produtiva, mantendo os empregos. Porque na nossa primeira live, o Guilherme trouxe uma coisa muito importante. No momento de crise, a primeira coisa que o empresário pensa e deve pensar é no colaborador, porque ele é que sempre aguentou a mão, né, Guilherme, com o pessoal. Mas nós vamos até um limite. O empresário também tem um limite. E esse limite, ele só vai ser estendido com trabalho, com persistência, com perseverança e principalmente com auxílio governamental nesse momento de crise, que não é uma crise só do Brasil, é uma crise mundial. Na associação, nós nos colocamos à disposição para estar esclarecendo toda e qualquer dúvida do associado e torcer para que nós passemos rápido aí por essa fase. Um grande abraço a todos e muito obrigado pela atenção. Obrigado, doutor Eduardo. Pois não. Não desista. Está difícil para todo mundo. Acredite, você que a vida inteira lutou para chegar onde você está, não desista. Tem que dar certo. Obrigado, Guilherme. Vou chamar a Camila, então, para passar os recados finais aqui para nós. Camila, por favor. A palavra é sua. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde a todo mundo que está ouvindo a gente. Agradeço a audiência de vocês. A nossa equipe da SIC, ela está 100% à disposição dos nossos associados e também as empresas que ainda não fazem parte do nosso quadro de sócios podem contar conosco de alguma maneira. Para poder ter acesso ao contato com a nossa equipe, né, aqui nos comentários vocês vão ver 2 links. Então eu peço que vocês preencham esse link. Nesses links vocês vão ter a oportunidade de se cadastrar para receber um material que resume tudo que foi falado aqui nessa apresentação e também traz alguns conteúdos mais densos para vocês poderem tirar todas as dúvidas que existem a respeito desse conteúdo. E também nós temos um link para você falar com o nosso time.
O time da SIC está trabalhando remotamente, mas a equipe está extremamente engajada, disponível para poder ouvi-los e entender quais são as necessidades de vocês e colocá-los em contato com quem pode ajudá-los. Então, as dúvidas que vocês tiverem e que, por exemplo, não foram feitas aqui nessa apresentação, vocês podem mandar para o nosso time. A gente vai colocar a pergunta de vocês para o Dr. Carlos Eduardo, ele vai responder, então a gente vai fazer essa ponte entre as necessidades de vocês e dos nossos parceiros, né? Seja o Dr. Carlos Eduardo ou outras entidades ou outros profissionais que podem ajudá-los. Então, é só preencher o cadastro no link, né? Que está aqui nos comentários dessa apresentação. A SIC também está preparando uma série, já vem fazendo uma série de conteúdos para ajudá-los nesse momento. E amanhã nós temos um conteúdo que é a respeito, é uma aula, né, de um tempo, uma aula bem intensa para falar sobre métodos ágeis para resolver problemas. Esse é um momento que a gente precisa pensar sobre isso, como eu faço para resolver esses desafios dentro da minha empresa. Então, uma aula muito interessante, é uma aula gratuita, é só vocês acessarem o site da SIC, na parte de eventos vocês vão ter acesso ao Simpla. O site é simpla.com.br/ACI Campinas. Mas aqui no nosso feed no Facebook vocês podem encontrar essa comunicação e também podem encontrar no site da SIC. E na quinta-feira, dia 9, nós teremos uma aula sobre a força do e-commerce. Mais do que nunca as vendas online, elas são agora o grande diferencial. Então, para você que quer se aperfeiçoar nesse assunto, ou mesmo começar a preparar sua empresa para o e-commerce, nós teremos uma aula nessa quinta-feira, fica à disposição de vocês. E para fechar, hoje à noite a Adriana vai participar às 19 horas de um webinar junto com a Venture Hub. Esse webinar vai falar sobre inovação e empreendedorismo para acelerar negócios. É mais um conteúdo que é super importante para esse momento que a gente está vivendo. Então, aqui no feed do Facebook, vocês encontram o convite para participar desse evento online. É gratuito também e tem um conteúdo assim muito alinhado com o que o empreendedor está precisando nesse momento. Então, façam parte, se inscrevam e todas as dúvidas que vocês tiverem podem contar com a SIC em todos os nossos canais de comunicação. Obrigada, Camila. Vamos também deixar disponível no nosso feed a reunião que foi feita, né? Acho que tem um link do YouTube, da UNEX, com o ministro Paulo Guedes, que foi no sábado, também deixar disponível para aqueles que quiserem ver aquilo que foi conversado, que foi super importante, tiveram milhões de acessos pelo Brasil todo. Então, mais uma vez, obrigada Camila, obrigada a toda a equipe aí que está por trás, para que a gente possa fazer esse trabalho, obrigada Thalita, obrigada ao nosso vice-presidente Guilherme, e também ao doutor Carlos Eduardo, que é nosso diretor, nosso advogado também da Associação Comercial. Muito obrigada a todos vocês, e temos que ter muita força, muita calma, muita força mesmo. Acho que o empreendedor é essa pessoa muito determinado, sempre com muita vontade de vencer, e eu tenho certeza que com garra, com força, nós não vamos nos deixar abater. Contem conosco para tudo aquilo que vocês precisarem, aquilo que for possível a gente ajudar, nós estamos trabalhando para isso. Um grande abraço a todos. Obrigado. Bom dia.